Oi, gente. Hoje eu recebi uma história no meu grupo com uma pergunta e eu achei ela tão rica que eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Eu vou falar um pouco da história. A história é assim: na minha família, ninguém permanece casada. As moças são mães solteiras, estão em um relacionamento sério e do nada dá errado. Eu permaneci casada 35 anos em um relacionamento abusivo. Minha mãe recebeu uma praga de madrinha e ficou casada há 65 anos, mas com muito sofrimento. Existe um fato que me chama atenção. A minha mãe ganhou um ovo cru e uma palavra que não seria feliz no casamento. Ela jogou o ovo para trás e falou que seria sim feliz. Tenho a impressão que esse ovo vem respingando em todas as nossas gerações. Procede esse pensamento? O pensamento, de certa forma, procede, mas não foi o ovo que respingou, que está respingando aí no seu sistema familiar, né? O que acontece muito, que a gente vê muito, é uma repetição de padrões, né? A gente fala que isso sempre acontece em todas as famílias, né? Todas as famílias têm uma certa história que ela vai ali se repetindo, repetindo, repetindo. Até que um deles, né, uma das pessoas aí do sistema familiar resolve olhar para aquela história e fazer um pouco diferente do que todos fizeram. E não é o que tem acontecido aí nesse sistema familiar, né? O que me mostra aí é que a mãe foi casada há 65 anos, infeliz. A filha dessa mãe, ela repete o padrão, sendo casada por 35 anos, mas num relacionamento abusivo. E as netas, pelo que parece, elas nem se casam, né? E isso é muito engraçado, como que a história vai ficando pior ainda, né? A repetição vai ficando mais difícil ainda para as outras gerações que vão vindo. Isso é um caso que dá muito para a gente trazer para uma constelação, porque por que as pessoas repetem o padrão do seu sistema? É justamente para elas se sentirem pertencentes, né? Porque eu gosto sempre de dar um exemplo assim, numa família de ladrão, se você é honesto, você não sente que você pertence. Então, para que essas mulheres se sentissem pertencentes a esse sistema, que elas fazem? Elas repetem a história da vovó, lá de trás, né? E não foi a madrinha que jogou essa praga, né? A gente gosta de falar assim, ai, minha família tem uma maldição. E aí até tem a quem culpar, né? Na cabeça, né, da família aí, que foi a culpa dessa madrinha aí do casamento que amaldiçoou a felicidade dela na relação. E aí, olha que engraçado como é que toda a família vai lá repetindo. E a repetição vai ficando cada vez pior, né? Porque a última geração não chega nem a se casar, né? Outra coisa que eu acho interessante aí é pelo sofrimento da vovó, da mamãe, essas mulheres, essa nova geração aí, elas fazem um contrato inconsciente de exclusão dos homens. Por quê? Quem fez a vovó sofrer, quem fez a mamãe sofrer, foram os homens. E essas mulheres não se dão nem ao direito de tentar. Né? Elas, quer dizer, elas até começam a tentar, mas elas também fracassam nessas relações. Por quê? Porque ela faz, por uma lealdade ao sistema familiar, elas continuam repetindo essa história. Mas então, Viviane, como é que a gente consegue resolver essa história, né? A gente vai continuar repetindo, repetindo, repetindo esse padrão de geração em geração? Não. A gente pode fazer movimentos onde a gente devolve para nossa vovó aquela história que é dela, né? E pede licença para vovó para a gente poder fazer um pouco diferente. E dizendo, né, assim, ao invés de te honrar sendo também feliz nos relacionamentos, eu vou te honrar de uma forma diferente. Eu vou te honrar vivendo a história que você não pôde viver,
né? Sendo feliz nos relacionamentos, tendo um novo relacionamento, um relacionamento saudável, de trocas, né? Um relacionamento de amor. Essa forma, vocês podem quebrar todos os padrões repetitivos do seu sistema familiar, contanto que você devolva com respeito. Quando a gente julga, quando a gente julga aqueles homens, julga aquelas histórias, a gente tá fazendo uma exclusão. Porque numa relação, ninguém sabe o que se passa na relação do casal, né? Só o casal para saber 100% da história deles. Então, ok, a vovó ficou num casamento infeliz, mas ela ficou 65 anos casada, né? Os filhos viam brigas e viam parte da história, mas eles não viam a reconciliação que é feita ali no quarto entre os dois. Para um casamento permanecer, ele permaneceu, ele estava de certa forma equilibrado. Então as filhas, as novas gerações, elas vão julgando tanto que elas só veem a parte ruim da história, né? E aí, assim, elas começam a julgar os homens, que os homens não prestam, que os homens são abusivos, que os homens não vão fazê-las felizes, né? Elas não vão ter uma relação feliz, porque foi assim que elas aprenderam, foi isso que elas viram, mas elas só viam parte da história, elas não viam toda a história ali, né? Então, gente, eu espero que eu tenha passado um pouquinho dessa reflexão aí para vocês. Eu espero que vocês reflitam sobre essas coisas que eu trouxe. Quem quiser me seguir e entrar aí no grupo do WhatsApp, você vai na minha bio do Instagram, que é @vn_constelar. E lá na bio tem o Linktree, onde você clica lá para você participar desse grupo. Esse grupo eu posto textos, vídeos e áudios falando sobre constelação. O grupo é todo sobre constelação. Então, quem tiver um interesse pode clicar lá para participar desse grupo. E eu espero poder trazer outras histórias ainda para a gente falar sobre elas.